Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Eu me chamo Gustavo Moresco e eu gostaria de trazer um estudo hoje para vocês sobre um tema muito atual. É o deísmo terapêutico moralista. E o que é o deísmo terapêutico moralista? Nesse estudo eu quero comentar sobre quem foi o criador desse termo, qual que é a definição desse termo e como que a igreja pode reagir a essa nova crença que tem surgido na contemporaneidade ou na pós-cristandade, nesse momento em que nós vivemos. Em 2005, Christian Smith empreendeu um projeto sociológico com o objetivo de entrevistar jovens norte-americanos para saber qual que era a religião deles. Foram entrevistados mais ou menos 267 jovens de 45 dos 50 estados americanos, e o objetivo dessas entrevistas era determinar e compreender a vida religiosa e espiritual dos adolescentes norte-americanos. Smith descobriu que, embora a grande maioria dos adolescentes fosse convencional em suas crenças religiosas, essas crenças não desempenhavam um papel significativo na forma como esses jovens viviam ou pensavam as suas vidas. O que esses adolescentes acreditavam estava bem distante do cristianismo tradicional. O Christian Smith fez um estudo com católicos, com evangélicos, com mormons, com judeus, com várias religiões que existem nos Estados Unidos. E eu quero me ater aqui à religião cristã. Como eu sou de uma vertente evangélica, né, especificamente luterana, e ele percebeu que esses jovens todos que se diziam cristãos, claro, exceto os judeus, mas aqueles que se diziam cristãos, eles tinham uma crença, embora convencional, mas ao mesmo tempo que não representava muito significado na vida de cada um deles. Qual que é a definição desse termo, deísmo terapêutico moralista, ou DTM? A DTM é uma forma genérica de se observar o cristianismo tradicional, histórico ou ortodoxo, ou até conservador. O que eu quero dizer com essas 4 palavras? Tradicional, histórico, ortodoxo e conservador. O cristianismo tem 2000 anos de existência e por isso existem linhas do cristianismo que se mantiveram durante mais tempo, e essas linhas ortodoxas são linhas que normalmente são mais tradicionais. E qual que é a diferença de uma linha tradicional e não tradicional? Uma linha tradicional olha a Bíblia como palavra de Deus. Observa esse livro aqui inteiro, na sua totalidade, como palavra de Deus. As teologias mais liberais observam esse livro aqui, a Bíblia, não como a palavra de Deus, mas como um livro que contém a palavra de Deus. Então, nós percebemos que hoje em dia existem diversos grupos teológicos que existem por aí. Um deles é o tradicional, que observa a Bíblia como a palavra de Deus. Outros grupos enxergam a Bíblia como outra coisa, ou apenas um livro histórico que a gente utiliza para aprender sobre populações antigas, ou uma visão mais liberal que descarta partes da Bíblia porque são contra os seus princípios liberais, né? Por exemplo, existe a Bíblia feminista, existe a Bíblia gay, né? A Bíblia LGBT e assim por diante. São teologias liberais que procuram adaptar a Bíblia às suas ideologias. As teologias tradicionais olham a Bíblia como a única norma de fé. Então, a partir da Bíblia saem as suas doutrinas. E não das doutrinas eles ajustam a Bíblia. Deu para entender? Então, quando eu falo sobre cristianismo tradicional, histórico, ortodoxo ou conservador, é esse cristianismo que acredita que a Bíblia ela é perfeita, ela não tem erros. Tá? Então, uma pessoa que tem essa crença do deísmo terapêutico moralista,
ela observa esse cristianismo ortodoxo, histórico, de uma forma assim, bem genérica. São pessoas que se dizem cristãs, mas que na verdade têm uma fé bem superficial que foi passada através de uma cultura cristianizada. Né? Uma cultura cristianizada, e não através do estudo da Bíblia mesmo. Um exemplo que nós temos disso, tá? Mais ou menos uns 40, 50 anos atrás, o divórcio era visto como um pecado, como um tabu na sociedade. Então a sociedade era cristianizada, ou seja, tinha princípios morais cristãos. O divórcio era um pecado. Hoje em dia o divórcio não é mais um pecado. Hoje em dia o divórcio é uma mera consequência de pessoas que não conseguiram conviver juntos e que têm genes diferentes. Né? Então o divórcio ele perdeu o seu adjetivo pecado e se tornou um adjetivo, uma consequência. Apenas isso. Né? Então, essa cultura cristianizada, aos poucos, ela está se desfazendo através dos anos. Quando eu era criança, a homossexualidade era visto como um pecado. Hoje em dia é visto como uma opção sexual. Simples assim. Né? Então, nós vemos que o Ocidente, né, o Brasil, os Estados Unidos, esses países ocidentais, eles estão perdendo aos poucos essa cultura cristianizada. E isso afeta principalmente a teologia. Porque quando a cultura deixa de ser cristianizada, a Bíblia deixa de ser o centro de uma sociedade. E outra coisa toma o seu lugar. Ou seja, ideologias e opiniões políticas, várias coisas que tomam o lugar da Bíblia como centro de uma sociedade. Então, o deísmo terapêutico moralista ele é um problema atual e ele afeta várias partes do mundo. Né? E o que eu quero dizer com afeta várias partes do mundo? Ele afeta a fé de muitas pessoas. Né? De muitas pessoas. E como é que o deísmo terapêutico moralista observa o mundo? Da seguinte forma. Deus criou todas as coisas, mas não interfere mais no mundo. Deus me diz para fazer coisas boas e promete que todos os bonzinhos vão para o céu. O deísmo terapêutico moralista é resultado de pensamentos racionalistas e hedonistas. Né? Ou seja, quando uma sociedade para de viver aos moldes da Bíblia, ela passa a viver aos moldes de outras coisas. E aí entra o deísmo terapêutico moralista. E ele afeta principalmente os cristãos. Essa crença se baseia basicamente em 5 pontos. E aqui, meus amigos, meus irmãos, vocês vão perceber que muitos de vocês já escutaram as pessoas falando um desses 5 pontos que eu vou citar agora. Então, o deísmo terapêutico moralista, ou DTM, se resume da seguinte forma. São 5 pontos. Primeiro, existe um Deus que criou e ordena o mundo e cuida da vida humana na Terra. Segundo, Deus quer que as pessoas sejam boas, legais e justas umas com as outras, como ensinado na Bíblia e pela maioria das religiões no mundo. Terceiro, o objetivo central da vida é ser feliz e sentir-se bem consigo mesmo. Quarto, Deus não precisa estar particularmente envolvido em sua vida, exceto quando se necessita de Deus para resolver algum problema. Quinto, as pessoas boas vão para o céu quando morrem. Então, Smith percebeu que essa era a nova religião dos Estados Unidos, a nova crença dos Estados Unidos. E eu digo, meus amigos e meus irmãos, que eu acho que essa é a nova crença do mundo todo. E o que ele percebeu também é que não eram apenas os adolescentes que tinham essa crença. Eram os pais dos adolescentes. Ou seja, os adolescentes aprenderam com alguém essa crença. E aprenderam com os pais. Agora nós vamos comentar cada um desses pontos e fazer um paralelo com o que a Escritura Sagrada nos diz. O primeiro ponto diz: existe um Deus que criou e ordena o mundo e cuida da vida humana na Terra. Meus amigos, meus irmãos, Deus não apenas criou e não apenas cuida da vida humana na Terra. Deus
sustenta toda a criação. Se não fosse por Deus, tudo já teria se perdido. Tudo já teria sido destruído. Então Deus ele não apenas cuida, ele sustenta a criação. Segundo ponto, Deus quer que as pessoas sejam boas, legais e justas umas com as outras, como ensinado na Bíblia e pela maioria das religiões no mundo. Então assim, nós vemos que isso aqui, eu tenho certeza que todos que estão vendo esse vídeo já ouviram alguma vez alguém falar algo desse tipo. Né? Que todas as religiões levam a Deus, todas dizem coisas boas e tudo mais. Meus irmãos, isso é uma mentira. É uma mentira. Né? O cristianismo é a primeira religião do mundo onde trata a mulher e as crianças, as mulheres e as crianças, com dignidade. Com dignidade. Todas as outras religiões não pensam dessa forma. As outras religiões sempre vão trazer uma ideia de que ou a mulher é inferior, ou as crianças são inferiores e tudo mais. Por exemplo, os indianos, eles vivem, de acordo com a religião deles, como uma sociedade dividida por castas. Então existem várias castas, umas mais nobres e outras menos nobres. E é impossível que uma casta mais baixa se case com a mais alta e vice-versa. Então eles vivem nesse dilema de divisão de castas dentro da sociedade, e isso tudo tem a ver com o lado espiritual deles. Os gregos, eles viam as mulheres e as crianças como cachorros. As mulheres, elas não tinham, e as crianças, não tinham o direito de aprender filosofia. Não tinham direitos na sociedade, de voto e tudo mais. Os romanos, eles viam as mulheres e as crianças como uma propriedade. Uma propriedade. E, mais para frente, com os islâmicos, eles viam as mulheres e as crianças sempre como inferiores aos homens. Inclusive, as mulheres eram quase que objetos reprodutivos, que faziam parte do harém de soldados e de homens de hierarquias mais altas próximas a Maomé. Inclusive o próprio Maomé se casou com uma menina, né, de 6 ou 10 anos. E o cristianismo veio e transformou a humanidade. Jesus é completamente diferente. Jesus, ele curava mulheres, ele conversava com mulheres, ele dava valor às mulheres. Levando em consideração o contexto histórico de Jesus, as mulheres nem eram escutadas. E as mulheres que tinham doenças, elas eram esculachadas da sociedade. Mas Jesus vai lá e cura elas, cuida delas. Ele tinha um apreço enorme pela mãe dele. Ele tinha um apreço enorme pelas suas discípulas, aquelas que seguiam ele, Marta, Maria. Então, Jesus é completamente diferente dos outros líderes religiosos. Inclusive, dá até para a gente fazer uma comparação entre o cristianismo e as outras religiões. No cristianismo, Deus, o próprio Deus, assume a forma humana e é gerado por uma mulher. E isso não acontece em nenhuma outra religião. Porque nascer de mulher era visto como algo negativo, como uma fraqueza. Mas o cristianismo é diferente das outras religiões. E por isso que ele conta uma história completamente diferente. Essas seriam algumas diferenças entre o cristianismo e as outras religiões, quando a gente fala sobre fazer coisas boas e justas e corretas para os outros. Então, não. O cristianismo, ele pede, claro, que as pessoas sejam boas, legais e justas, de fato. O cristianismo, ele incentiva isso e quer que as pessoas façam isso. Mas, além de ser diferente das outras religiões, o objetivo de ser legal, de ser justo e de ser bom com as outras pessoas é outro. A intenção é outra. Nós não somos bons com as pessoas para ter a nossa salvação. Nós já recebemos a salvação através de Jesus Cristo. E por causa disso, nós servimos ao próximo em amor. Terceiro ponto, o objetivo central da vida é ser feliz e sentir-se bem consigo mesmo. Eu acredito aqui que todas as pessoas que estão vendo esse vídeo já escutaram isso de alguém. Já escutaram isso de algum parente, de pais, de amigos, seja lá que for.
E, meus amigos, meus irmãos, o sentido central da vida, o objetivo central da vida não é ser feliz ou sentir-se bem consigo mesmo. A Bíblia nos mostra que o objetivo central da vida é crer em Jesus Cristo. É crer em Jesus Cristo. Não é ser feliz, não é ser bem-sucedido, não é sentir-se bem consigo mesmo. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que do coração do homem procede todos os maus desígnios. Então, assim, nós não podemos dizer assim, o importante é sentir-se bem consigo mesmo, como se a gente estivesse afagando o nosso ego. Não, de forma alguma. O cristianismo nunca diz isso. Pelo contrário, o cristianismo diz que nós somos pecadores desde que nós nascemos. E nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. E o objetivo central da vida é crer nesse Jesus para ir para o céu com Ele. O quarto ponto diz assim: Deus não precisa estar particularmente envolvido em sua vida, exceto quando se necessita de Deus para resolver um problema. Meus amigos e meus irmãos, isso é a coisa mais comum que nós vemos hoje em dia. As pessoas buscam a igreja só quando elas precisam de alguma coisa. E ai de Deus se Ele não dar o que eu estou pedindo. Então isso é algo muito comum hoje em dia. As pessoas entendem, veem Deus como um mordomo, como alguém que está sempre ali à disposição. E a pessoa diz, ó Deus, por favor, traz aí uma coisa para mim. Deus vem como um mordomo e traz. E ai se Ele não trouxer exatamente o meu pedido. Então, nós vemos assim que as pessoas veem a religião dessa forma. Assim como elas vão no shopping para comprar suas roupas, assim como vão no mercado para fazer rancho ou comprar as coisas que precisam, elas acham que na religião elas vão buscar apenas o que elas querem. A religião se tornou um instrumento das pessoas, né? E não uma forma de viver a sua vida espiritual aqui no mundo, olhando para a eternidade. O quinto ponto e último, as pessoas boas vão para o céu quando morrem. Esse é um dos pontos assim mais difíceis, porque as pessoas realmente acreditam muito nisso. Que as pessoas boas vão para o céu, o que importa é fazer o bem, né? E todo mundo vai para o céu. Meus amigos, meus irmãos, isso é uma grande mentira. A Bíblia nunca disse que as pessoas boas vão para o céu. Na verdade, não há ninguém bom. Não há ninguém bom. A única pessoa que foi perfeitamente boa foi Jesus Cristo. E Ele morreu por nós para perdoar os nossos pecados. E para que, apesar dos nossos erros, nossos pecados, nossos vícios, nossas falhas, Jesus foi o único perfeitamente bom e que nos deu essa certeza da misericórdia e do perdão de Deus. E nós alcançamos essa misericórdia através da fé em Jesus. Através da fé em Jesus. Então, como eu falei anteriormente, essa é a nova religião do Ocidente. A nova crença do Ocidente. O deísmo terapêutico moralista. E o que significa cada uma dessas palavras? Deísmo terapêutico moralista. Tem tudo a ver com esses 5 pontos que eu citei anteriormente. Deísmo é uma religião que surgiu, um entendimento teológico, digamos assim, que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. E a partir do 7º dia, Ele deixou as coisas andarem sozinhas. Como um relojoeiro que ajeita o relógio para que ele conte as horas sozinho. Então Deus criou tudo e deixou a máquina rodar sozinha. Esse é o princípio do deísmo, tá? Não é o princípio do cristianismo, é do deísmo. Terapêutico, por que é o deísmo terapêutico moralista? Terapêutico porque assim, quando eu tenho necessidade, Deus ele vem me servir como um mordomo. O que importa é ser feliz e sentir-se bem consigo mesmo. Então, essa crença também serve como uma terapia, porque a pessoa se sente bem. A pessoa não tem nenhuma, digamos assim, nenhuma responsabilidade de crer em Deus. Ela tem uma responsabilidade de utilizar Deus como um meio de se sentir bem e feliz. E por último, moralista, porque apesar de ser uma terapia, também impõe regras para as pessoas. As pessoas devem ser boas e justas umas com as outras. Então, ao mesmo tempo que serve como uma terapia, onde eu me sinto bem porque Deus me serve, também me serve como
uma espécie de legalismo, uma espécie de moralismo, onde eu devo fazer o bem de forma externa e por causa disso eu vou para o céu. Só que essa crença não dá parâmetro do que é bom, quantas obras boas eu tenho que fazer para ir para o céu. Não, o importante é ser bonzinho. E é por isso que a gente ouve muitas vezes em enterros, em velórios, essa pessoa era tão boa, mas assim, a pessoa só é boa quando ela falece, né? É o que acaba acontecendo muitas vezes nos velórios. Isso é um problema muito grande, né? Porque o deísmo terapêutico moralista, embora não seja uma crença conhecida pelas pessoas, os seus princípios se espalharam pela sociedade sorrateiramente. E a pergunta que fica é: como o cristianismo, como a igreja pode reagir a essa crença? Bom, existem muitos cristãos que se rendem à apologética. Apologética seria em defesa do Evangelho, em defesa da Bíblia. E essas pessoas se rendem à apologética a fim de acabar com argumentos racionais e convencer as pessoas. Eu acredito que não é errado a gente estudar apologética. Inclusive é muito bom. Existem muitos apologetas maravilhosos que a gente pode estudar. Mas se a gente usar a apologia como uma receita de bolo para converter as pessoas, nós vamos ficar bem frustrados. Porque se a apologética realmente convertesse as pessoas de forma assim automática, todos já estariam convertidos. Outros cristãos acabam depositando a sua esperança no estudo da ciência para provar os fatos bíblicos, provar os relatos bíblicos. Por exemplo, nós temos a teoria do design inteligente. Não é errado estudar a ciência para entender algumas coisas que a Bíblia nos diz. Não é errado estudar o design inteligente, inclusive é algo muito interessante. Mas o design inteligente não vai salvar as pessoas. Se salvasse, todos já estariam convertidos também. A questão é o Espírito Santo que converte as pessoas. Através da pregação da palavra, o Espírito Santo atua na vida das pessoas. Então, como que a igreja reage ao deísmo terapêutico moralista? De forma muito simples, sendo igreja. Ensinando e seguindo Jesus acima de todas as coisas e conhecendo a Bíblia o máximo que pudermos para poder ensinar a santa palavra de Deus. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Como que se faz discípulos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Meus irmãos, meus amigos, nós como cristãos não somos chamados por Deus para salvar o mundo, para transformar toda a cultura e aniquilar o mal. Nós somos chamados para confessar nossa fé onde quer que estejamos. Falar da verdade de Jesus para quem quer que esteja ao nosso lado. Participar e lembrar dos sacramentos, o batismo, a Santa Ceia, e nunca basear a nossa fé na nossa razão. Na nossa razão. Muitas vezes nós podemos escutar frases assim: o que importa é ser quem você é. O que importa é ser feliz. O que importa é que você se sinta bem com isso. O que importa é que você tome as decisões da sua vida. E que ninguém se meta na sua vida. Meus irmãos, meus amigos, os cristãos não vivem para si mesmos. Eles vivem para aquilo que Deus quer. O cristão não procura encaixar Deus na sua forma de viver. Ele encaixa a sua forma de viver na vontade de Deus. E é isso que dá sentido, felicidade e paz para a vida do cristão. É isso que dá certeza de que um dia todos nós cristãos nos encontraremos no céu com Jesus, com um corpo transformado. Nós cristãos sabemos da verdade que Jesus é o nosso Senhor. Nós sabemos que a verdade de Jesus é mais real do que tudo que existe. E por isso estaremos no céu um dia com eles.
Nossa missão é manter a fé nesse Jesus que já fez tudo por nós e proclamar a sua verdade para quem estiver ao nosso redor, sabendo que o Espírito Santo está do nosso lado e é Ele quem converte as pessoas. É Ele quem nos sustenta na fé em Jesus Cristo. Então, acredito que esse seria o estudo que eu queria trazer hoje. É um assunto muito importante, muito sério. Convido a dar o seu like, se inscrever no canal. Eu quero ver se eu trago mais estudos que são importantes para a fé cristã e com isso eu conto com a sua ajuda, com o seu auxílio. Compartilhe com os seus amigos, compartilhe também com a sua família, com os membros da sua igreja, para que assim nós venhamos crescer na fé, conhecendo essas crenças e teorias que existem na atualidade. Então, meus irmãos e meus amigos, Deus abençoe muito a vida de vocês e não esqueçam, Jesus Cristo é o nosso Senhor, é a nossa esperança.